Saudações a todos que nos acompanham. Hoje falarei um pouco sobre o contexto da economia brasileira no período anterior à pandemia do coronavírus. Inicialmente, no ano de 2019, as expectativas para o crescimento do Produto Interno Bruto, ou seja, do PIB, eram otimistas e ficavam na faixa de 2.000%. No decorrer do ano, porém, essa taxa foi caindo e chegou a ficar em 0,8%. A partir da aprovação da reforma da Previdência, houve uma leve inversão e as estimativas voltaram a subir, ainda que de forma modesta, e ficou na casa de 1%. Outra variável que se manteve baixa durante todo o ano de 2019 foi a inflação, e chegou a cair abaixo do piso estabelecido pelo governo, ou seja, de 2,75%. A má notícia é que esse comportamento da inflação se deve, em boa parte, ao baixo crescimento da economia. Sem aumento da demanda, não houve pressão de alta sobre os preços, e com crescimento abaixo do esperado, a inflação também caiu, chegou a ficar abaixo de 4%. O desemprego também foi uma taxa que se manteve estável e ficou acima de 11%. O ano foi marcado, que bateu sucessivos recordes, enquanto os brasileiros buscavam uma ocupação no trabalho por conta própria, na falta de vagas formais. E a estimativa foi que 38 milhões de pessoas estejam na situação de informalidade. A taxa de juros, por outro lado, se manteve baixa e foi diminuindo ao longo do ano. A taxa básica de juros, a Selic, que começou em 2019 em 6,5%, chegou ao final do ano abaixo de 4,5%, a menor desde que foi estabelecido o regime de metas de inflação no país. O Banco usa essa taxa para auxiliar no controle de preços. Se a inflação sobe, juros altos tornam o crédito mais caro e fazem contrair o consumo, refletindo em alta menor dos preços. Com a inflação já baixa, os juros são reduzidos e ajudam a baratear o crédito, apoiando o consumo. Resumindo, a economia antes do coronavírus era desaquecida, porém vinha com crescimento lento, porém gradual. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a quem está nos ouvindo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje estamos falando do impacto da pandemia no crescimento econômico do Maranhão. E para entendermos melhor, vamos partir de um contexto geral do crescimento econômico no país. A pandemia chegou no Brasil em um momento em que a economia já não estava boa das pernas. Encontrava-se em um período de estagnação econômica decorrente de uma crise financeira global e da crise política brasileira. De acordo com o IBGE, o PIB brasileiro diminuiu menos 1,5% nos primeiros 3 meses de 2020. Por parte da demanda, obteve uma queda significativa no consumo das famílias. E sobre a visão da oferta, houve um recuo do PIB industrial e de serviços. Por partida, a produção agropecuária apresentou um crescimento de 0,6%. A compra das empresas de bens de capital, como máquinas e equipamentos, também cresceu 3,1%. E mesmo diante da gravidade dessa pandemia, os gastos do governo cresceram apenas 0,2%. Isso estamos falando apenas no primeiro trimestre de 2020. Já no início se previa uma crise com impacto significativo na atividade econômica. Tanto é que foram adotadas pelo governo medidas de injeção de crédito na economia para tentar amenizar esses impactos negativos. E é claro que posteriormente a conta iria chegar. Foi que nasceu uma deterioração das expectativas de crescimento econômico, que é o que falam alguns economistas. E hoje o país vive uma intensa crise econômica. A alta do dólar, um aumento significativo nos preços das mercadorias. Mas fala-se também da visão otimista, que novamente está na mão do governo a responsabilidade pela colocação de uma agenda para tentar corrigir os problemas graves que o Brasil enfrenta. É, a pandemia ainda não acabou, mas a atividade econômica começa a voltar aos trilhos. Temos ainda um cenário de baixos juros que é inédito no Brasil, que pode facilitar os investimentos por parte das empresas. E aí galera,
Minhas sinceras saudações para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Eu vou falar de forma mais específica sobre os impactos no Maranhão. E, primeiramente, dando um contexto inicial, o nosso estado foi por muito tempo jogado às mãos do coronelismo, das oligarquias, e assim ele acabou por se tornar um dos estados mais pobres e com piores índices sociais e econômicos no país. Todavia, vindo mais um período mais recente, segundo o IBGE, a economia maranhense foi a que mais cresceu no Nordeste no ano de 2018, antes da pandemia, e o estado vinha mantendo essa boa crescente antes do Covid-19. E aí entrou a pandemia e vieram alguns dados positivos, como por exemplo, segundo dados do PRODES, o Maranhão reduziu o desmatamento dentro dos seus limites territoriais entre o ano de 2019 e 2020. E as atividades relacionadas ao turismo estão se consolidando cada vez mais como uma das principais contribuintes para a economia do estado e foram as grandes responsáveis pelo bom desempenho do PIB maranhense antes da pandemia. Todavia, quando a pandemia chegou, no ano de 2020, o PIB do estado, infelizmente, voltou a apresentar um desempenho negativo, voltou a cair. E, segundo a Secretaria da Fazenda, o prejuízo às receitas maranhenses durante a pandemia foi de aproximadamente R$ 1 bilhão, sendo que a previsão de arrecadação para esse ano era de 9,9 bilhões, então você tem aí um prejuízo de aproximadamente 10%. E atualmente o Maranhão tem a menor renda domiciliar per capita dentre todos os estados brasileiros, com uma disparidade acentuada para o Rio Grande do Sul, que é o estado com maior índice nesse quesito, e os gaúchos têm quase o triplo da renda domiciliar per capita tida pelos maranhenses. Os índices de avaliação dos programas de educação pública à distância, o Maranhão obteve um desempenho bem distante de Pernambuco, o estado melhor avaliado no Brasil, nesse quesito, e pior até mesmo que o seu vizinho Piauí, mas ele não teve um desempenho tão terrível assim e foi melhor do que estados como Ceará e melhor até mesmo que o seu outro vizinho Pará. Mesmo com a pandemia, o Maranhão teve um saldo positivo de 19 mil empregos gerados no ano de 2020, segundo dados divulgados pelo CAGED, e teve um dos maiores balanços de preservação de obras no Brasil. E para finalizar, gostaria de falar sobre uma questão que não é muito comentada, mas os impactos para as etnias indígenas que tem aqui no Maranhão diversas estão sendo enormes porque a cultura dos indígenas está dada para a tradição oral, de passar o conhecimento, as tradições, a cultura, a língua, tudo de forma oral. Eles não são povos que chegaram a desenvolver a escrita. Então, os anciões estão justamente no grupo de risco da Covid-19. E com isso, com a doença adentrando as aldeias, acabaram que diversos anciões morreram e com isso morre também uma parte da história desses povos. Então nós estamos aí presenciando parte da história viva desses povos se esvaindo. E é algo realmente muito triste e irreparável. Mas mantenhamos a esperança de que haja um futuro melhor pela frente, né? Muito obrigado.